Muito boa noite! Fala galera seguidora do esporte, aqui Lucas Mendonça, o caçador de tesouros. Muito bem, estamos aqui no Multiverso Esportivo. Dezembro chegou. Bom, quem assistiu o outro podcast, lembra, né? Que eu falei que meu aniversário era um dia que meu time não ganha e já perdeu já hoje é dia 3 e mesmo assim Foi perdeu. seu Então não aniversário, adianta. Lucas? Foi ontem, cara. Caraca, mané. Aí sim. Por isso que a gente fez o programa hoje, meu É amigo. hoje, tá explicado. Dá boa Seria noite pro toda meu. terça e ele falou que era quarta. Dá boa noite pro meu amigo aqui, meu parceiro, grande Emerson Brito. Boa noite, Emerson. Boa noite, meu querido. Tamo de volta. Parabéns, felicidades. E, como sempre, o Corinthians perdeu, graças a você, Lucas E Mendonça. E você os tá São feliz, né? Paulinos ficam felizes da vida. Aí você não adiantou nada, porque ontem jogou o time de futsal, a gente perdeu. Aí hoje joga o time de profissional, perdeu, mas hoje eu sabia que ia perder. Hoje já tava no meu script. Mas hoje a gente tem um convidado diferente, galera. Ó, você sabe que o multiverso é essa resenha maluca, esses conhecimentos doidos que só você encontra aqui no canal do Multiverso Esportivo. Então, quero falar para você o seguinte, para quem já é das antigas, lembra do antigo podcast, vai lembrar que a gente teve um humorista, a gente teve já uma Miss de Mato Grosso do Sul e a gente recomeçou já chutando o balde, né? Começamos com o Thiago Lopes de Faria, o grande cronista aqui que falou várias histórias. Você também pode ver, tá vendo os recortes. Manda um recado pra galera antes da gente começar. Pra galera, onde a galera acompanha os recortes, que tá muito legal lá no nosso Instagram, CB Esportes, CB né? Esportes, tem no TikTok, CB Esportes. Curte lá, galera. Tá muito bom, tá crescendo, cada vez mais visualizações. Aí você vê na íntegra esses cortes maravilhosos. Thiago Lopes deu show. Para as férias, a gente vai resgatar os cortes do Passeano, da Miss Mato Grosso do Sul, e vai ter mais do Cleverson também. Já fala do homem, Já já. fala do homem. Eu vou apresentar porque hoje a gente tá com a personalidade aqui, gente. Cleverson e Amada. Pra você que não conhece, o cara é monstro, conhece tudo de atletismo. Você já deve ter visto ele aí, sem você saber, numa Olimpíada, ligando no Band Esportes, porque ele é fenômeno. Boa noite, que honra ter você aqui, Cleverson. Boa noite, primeiramente, né? Para mim, prazer participar aqui no Multiverso, sabendo que tem um corintiano e um São Paulino aí, né? Que esse ano vão poder comemorar ainda Natal e Ano Novo, né? Já gostei. Começamos. Começamos Não no começa. Vocês hoje me convidaram para tirar eu de poder ver meu time ser campeão brasileiro, mas tudo bem. Exatamente. Nossa, velho. O cara é flamenguista, mano. Meu Deus do céu. A galera já tá participando aqui do nosso quadro, já tá participando aqui, ó, sucesso no programa, o Jairo mandando um alô aqui, o Elilton Cebola também participando. Galera, vai participando, já pega o link, compartilha, porque hoje a resenha promete. Vamos começar então, gente, começar aqui os trabalhos. Eu antes de começar, a gente tá aqui, colocou as águas aqui e tal, foi aleatório, tá? Mas eu quero dizer que a gente já se manifesta aqui que o programa é de resenha, poderia ter colocado o copo rosa pro Emerson, mas pode Aqui colocar não para somos mim. Abel Braga. Aqui nós somos um Abel, nós não somos Abel Braga, nós respeitamos todo mundo, entendeu? Então nós estamos aqui para defender aqui, nós somos o multiverso, e o multiverso é para todos. É para todo mundo. Você que é personalidade, para você contar a sua história e entrar no nosso universo. E hoje o multiverso tá no nosso universo, que é o esporte. Mas a gente vai conhecer um pouco mais a história desse cara que eu vou falar para você. É demais. Ô, professor Cleverson, você é natural de Campo Grande, né? Nasci aqui. Nascido e criado. Na verdade, a primeira parte da minha infância foi na Santa Fé, quando a Santa Fé não tinha nada, era uma fazenda ainda, né? Isso no fim dos anos 70, vai. Quando eu nasci era Mato Grosso ainda, né? Olha aí. 77 virou Mato Grosso do Sul, então quando eu nasci era Campo Grande, Mato Grosso. Eu acho engraçado isso, na minha certidão de nascimento antiga era Campo Grande, Mato Grosso. Agora não, Mato Grosso do Sul. E aí fui criado na Vila Nasser. Vila Nasser. Estudei no Licurgo. Tem onça na Vila Nasser? Pior que tem. Aí você nasceu aqui, cresceu sempre aqui em Campo Grande? Sempre Campo Grande, aí depois eu acabei
os estudos na 8ª série lá no Licurgo e recebi uma bolsa de estudo de um cara que você conhece, Tamir Fagundes. Que isso? Era o professor no Dom Bosco e eu já me destacava no atletismo, né? Era um atleta recordista de Campo Grande, recordista estadual, do escolar. E aí o Tamir me ofereceu uma bolsa para estudar no Dom Bosco, Colégio Dom Bosco, que na época era o melhor colégio, não sei hoje como tá, mas na época era um dos melhores colégios de Campo Grande, né? E acabei ficando uns 3 anos lá, e o Tamir, a gente fez uma parceria muito boa, né? Continuei treinando com ele por muito tempo, até hoje, ainda, tudo que eu faço no atletismo, ainda peço as bênçãos do Tamir, porque realmente é um pai no atletismo para mim, um cara que realmente eu devo muito. Né? Não, mó sagrado. Tamir, eu falei agora há pouco pro Kleber, só que eu não sou formado em educação física, eu sou formado em Tamir Freitas Fagundes. Porque o Tamir, na minha turma, ele salvou a minha turma. Ele deu 14 disciplinas para nós, era uma época muito difícil da Federal, e ele orientou 28 monografias. Então, é a nossa eterna gratidão ao Tamir, nosso máximo respeito, e muito legal Tamir... saber que tem um discípulo aqui que leva o legado do Tamir. Não, o Tamir é um cara tão assim ético, né, em tudo que faz, que quando eu fui fazer minha monografia, na Federal também, né, nós somos aí na mesma universidade, ele falou, ó, sua monografia você vai ter que procurar outro para ser seu orientador, né? Eu posso participar da banca, mas não vou ser seu orientador, porque tem uma conexão muito forte, né? Sim. E aí eu fiz com o Renato Ionamine, né? O professor Renato, que foi uma pessoa assim incrível também, e o Tamir participou da banca e deu tudo certo, né, na Federal, e fiz minha monografia em atletismo, né? Qual que foi o tema? Você lembra? O tema foi a relação da altura do trocânter com as provas de 400 metros e 400 sobre barreira. Era um estudo de caso. Peguei 6 atletas de nível nacional. Como eu viajava muito para São Paulo para as competições, eu ia lá e coletava o tamanho da passada de cada um. A gente esticava um papel na pista. Era um trabalho foi um trabalho bem completo, bem duro. Ele está lá na Federal ainda, Que com muita legal. coisa para ser publicada sobre ele, né? Vamos ver se, quem sabe daqui a um tempo a gente possa. Que legal, que legal. E essa paixão do atletismo veio da onde? Pois é, cara, o atletismo, o Licurgo lá, o Licurgo de Oliveira Bastos, já tem uma pista, hoje separou da escola, é o polo esportivo da Vila Nasser, né? Certo. Que a FUNESP mantém, a FUNESP inclusive faz um trabalho muito bom lá. E lá tinha o professor Zelão e a professora Jussara, que eram os incentivadores principais, né, do atletismo, os mais apaixonados pelo atletismo. E, na verdade, olha que coincidência, né? A primeira vez que eu tive um contato mais assim próximo, eu já gostava de atletismo na escola, mas um ídolo que apareceu foi na Olimpíada de 84, Joaquim Cruz. Sei quem lembra daquela narração, sabe de quem? Álvaro José. Álvaro José. É lendária essa narração, porque eu acho que se mistura com a história do Álvaro, né? Tanto que eu tô sabendo que ele vai ser homenageado agora em Los Angeles de novo, 2028, porque ele foi o único jornalista que participou de todas as Olimpíadas até agora, né? Em loco. Olha que legal. E ele, o Joaquim Cruz mora nos Estados Unidos, provavelmente vai encontrar o Álvaro lá, né? Que Quem sabe encontro. de novo no encontro. mesmo Encontro estádio épico. olímpico. Que encontro, amigos. Encontro épico. E aí, curiosamente, como o meu ídolo maior no atletismo já era Joaquim Cruz, muito tempo depois, 2009, eu entrei no Band Esportes e aí, em 2017, eu voltei a trabalhar com Álvaro José. Conheci ele, né? E desde então a gente tá fazendo a parceria no atletismo em onde a gente vai. Então começou como foi assim esse passo que você está começando a falar aqui a sua formação, né? Começou na Federal, já começou a ter o trabalho ali, o primeiro contato com o atletismo. Mas como que surgiu esse viés para você entrar para a comunicação? Como que foi esse caminho para você estar ali na Você comunicação? foi atleta também? Você chegou a ser campeão brasileiro, alguma coisa? Para você puxar o gancho depois da pergunta Nesse dele. período que eu treinei com o Tamir, a gente junto fez um trabalho. E eu fui segundo do ranking juvenil brasileiro. E fui pro brasileiro. Mas no brasileiro foi decepcionante para mim. Eu acabei batendo numa barreira, caí, fiquei fora. Fui pra final, mas fui com um tempo muito ruim, já todo machucado e não corri mal. E naquele momento eu tava num diferencial da minha vida ali. Eu tava fazendo engenharia civil na Federal. Olha aqui. Com os estudos no Dom Bosco, eu tive condições de fazer, passei bem em engenharia. E eu tava no primeiro ano de engenharia, estava ferrado na minha carreira porque eu era segundo do ranking, mas fui mal no brasileiro, e dali para frente, Mato Grosso do Sul na época não tinha mais. Hoje, com a Fundesport, o professor Marcelo Miranda mudou tudo, ele entende mais o que acontece no cenário, sabe a realidade dos atletas, dos treinadores, e quer trazer talvez algo mais para o esporte de Mato Grosso do Sul. Mas naquela época, com 17 para 18 anos, ou você parava para trabalhar, eu não era uma pessoa que tinha uma condição privilegiada, né? Eu estudava no Licurgo, né? Eu era bolsista no Dom Bosco. Ou você parava de treinar para trabalhar, ou você continuava sua carreira fora de Mato Grosso do Sul. E eu queria
continuar a carreira. Só que aí, como no brasileiro eu fui mal, não surgiu nenhum convite para ir para São Paulo, Rio ou qualquer lugar. E aí eu falei, e agora, o que eu faço? Aí eu acabei desistindo da engenharia, desistindo do atletismo em parte e fui pro Japão. Na época também, né, economicamente o Brasil tinha um salário mínimo de Sim, era muito 30 comum, dólares, né? Era muito uma comum. inflação de 80% ao mês. E tinham muitos descendentes Surreal japoneses isso. indo. E eu falei, vou ficar um ano lá, vou voltar, comprar um fusquinha e continuar na federal e terminar a engenharia. Nada, fiquei 4 anos, gostei tanto da vida no Japão. Fiquei 4 anos trabalhando na fábrica, quebrando coco, só que Gosta tanto que a camisa dele, ó, escrito Tóquio. uma das 17 viagens para Tóquio. E aí eu fiquei 4 anos trabalhando em fábricas. Nesse período, eu treinava às 5 da manhã, 6 da manhã. Aí tomava lá o misoshiro e entrava na fábrica para trabalhar 12 horas, das 8 da manhã às 8 da noite. E todo dia de Caraca. manhã treinava. E aí na fábrica descobri um japonês que era maratonista e falou: Ó, tem umas provinhas de rua, você quer entrar? Eu te levo. Eu falei: Vambora. E aí comecei a aprender japonês, comecei a correr as provas de rua. Eu não era fundista, né? Na verdade, comecei no fundo, mas eu era corredor de 800 e 1500 e passei a fazer o 400 com barreiras com o Tamir. E aí eu fiquei 4 anos, falei, aí cansei da vida do Japão, que era muito trabalho, falei, vou voltar e vou fazer faculdade. Aí eu decidi fazer educação física. E aí que entra a comunicação? Aí, tá longe ainda. Tá longe, tá Comunicação tá então. longe? longe, tá longe. É. Aí, Foi bem por acaso, você falou da carreira de atleta. Certo. Aí eu continuei fazendo a faculdade como atleta, e fui terceiro no Sul-Americano Universitário, finalista do Troféu Brasil 2 vezes. Acho que o único atleta que treinando em Mato Grosso do Sul foi para 3 finais de Troféu Brasil. Olha que legal. E aí veio a oportunidade de surgir uma bolsa de estudo na Alemanha, né? Um curso que inclusive o Tamir fez em 94, eu me inscrevi em 2004 e em 2005 veio a bolsa. Fui para a Alemanha estudar, encerrei minha carreira de atleta, quase encerrei a carreira de atleta, voltei para o Brasil já como treinador e comecei a trabalhar. Só que o pessoal sabia que eu falava um pouco de alemão, que eu falava japonês, que eu falava inglês. E tinha um atleta que fazia os comentários lá em São Paulo, o Luiz André Balsers. Hoje ele mora no Canadá. Ele era atleta de 110 com barreiras, foi para a Olimpíada, foi para Pan-Americano, um atleta de destaque nessa prova. E um dia ele me liga e fala: Cleberson, cara, eu tô com um problema, cara, eu tô com muita atribulação aqui, é uma coisa muito corrido para mim. E eu tenho uns comentários para fazer de uma corrida de rua que vai ter lá no Band Esporte. Você não quer fazer? Eu falei: mas como é que é isso? Não, Do caras nada, precisam né? Só no Band Esporte. É, Os caras tranquilo. precisam De de boa alguém ali. que fale de atletismo. Você é um cara que fala bem. Eu falei, pô, você tá querendo me enganar. Eu posso falar outro idioma, mas português não sei Não falar gosta de gente direito, né? mentirosa, né? Aí eu falei assim, não, você vai se dar bem e tal, acho que vai ser legal e tal, vai lá. Aí eu me apresentei e era uma corrida de rua, 150 metros nas ruas de Manchester, e o Usain Bolt ia correr. Era um evento Caraca. exclusivo. Os caras montaram uma pista na Não rua, acredito. chamaram 8 atletas para correr contra ele lá. Era 2 séries de 4, seletiva. Os 3 melhores enfrentavam o Bolt na final. E 2009, eu fui voluntário no Campeonato Mundial de Atletismo. E eu vi ao vivo o Bolt quebrar o recorde mundial dos 100 e dos 200, lá dentro do estádio de Berlim. E logo depois eu volto, tem que fazer essa corrida de 150 metros. O cara vai e quebra as marcas assim absurdas, né? Fez 14,50, acho que até hoje é recorde mundial da prova de 150. Nessa E, prova de Londres. e eu, em Manchester. Master. E eu fiz com o Kaká Fernando. O Kaká Fernando é outra lenda, né? Da Sim. narração. Assim. Só que o Kaká Fernando, ele é um professor, né, cara? Ele me ensinou muito. Eu cheguei nervoso, não sabia como falar. Aí ele falou, cara, pô, você leva jeito, hein, cara? Eu gostei dessa primeira transmissão tua. Eu falei, cara, mas eu não sabia nem o que eu falava. Ele falou, mas você foi bem. A questão técnica, a questão de arbitragem, você sabia bem isso aí, pô. Acho que é legal. Vai ter mais um evento aí daqui uns dias. Você não quer fazer aqui com a gente e tal? Aí eu falei, pode ser, vamos voltar. E aí, em 2010, o Band Esportes comprou a Diamond League com exclusividade. Eles ficaram 10 anos com a Diamond League exclusiva no Brasil. Cara, E aí o Kaká Fernando falou, ó, tem que ser esse cara é bom, vamos trazer ele para Diamond League, porque ele manja de salto, de arremesso, de lançamento, ele é bom em prova com barreira, cara completo, a gente precisa de um cara assim. E aí eu fiquei no Band Esportes efetivo, né? Se fosse na Band aberta, talvez não ficaria. sim. Porque na Band aberta tem alguns critérios, teria que ser medalhista olímpico e tal. É. E no Band Eu não Esportes... sabia disso. mas não é que é obrigatório, mas é uma tendência, né? Sim. As TVs abertas normalmente tem um perfil, né? perfil que eles exigem algo assim que
né, uma Já ideia mais, que tipo, para dar credibilidade é, também, um medalhista, exato, eu não sou medalhista olímpico, né? sim, Mas aí eu fui construindo isso, né? Fui construindo com trabalho, né? E aí dentro do Band Esportes, acabei ficando uns 10 temporadas de Diamond League. E nisso, em Londres, veio a Olimpíada. E aí o Band Esportes ia levar uma equipe pequena, com 40 pessoas só. Entre repórteres, produtores, câmeras e narradores e comentaristas. E acabou que nos comentários ficou a discussão para saber como é que ia ficar. E ficou o William, zagueiro do Corinthians, pro futebol. A Alessandra do basquete, todo mundo conhece. Sim. sim, lógico, O Henrique Guimarães no judô. E o Marcelo Negrão no vôlei. Esses eram os esportes principais. sim. E no atletismo, quem que vai levar? Eu acho que quem me defendeu nessa reunião deve ter sido o Tudo Cacá Kaká, Fernandes. né? Sim. Porque aí me levaram. E eu falei, pô, sou o único não medalhista, né? Porque É, até. sim, sim. E, Lisonjeado, né? Imagina. Tá cara, do lado eu de pessoas conheci o que, pô, Marcelo Negrão, conheci o Henrique Guimarães, pessoas assim fantásticas, né? Tem uma história engraçada, vou até falar. O Marcelo Negrão, se estiver assistindo aí, é legal. Que o Marcelo falou, Cleberson, me leva lá pro centro de Londres, cara, que eu quero conhecer. Eu falei, pô, você já veio aqui quantas vezes? Ele falou, cara, eu vou te falar a verdade. Eu já morei na Itália, mas aqui eu devo ter passado umas 15 vezes. Mas era aeroporto, hotel, quadra, hotel, aeroporto, vai embora. Eu não saí na rua. Eu não sei falar inglês, pô, me ajuda aí. Ah, Falei, mas você quer encontrar quem? Pô, me falaram que o embaixador do Brasil quer me ver, eu vou lá. Pô, vamos lá. Depois eu vi o embaixador, cara, em Londres. que isso, cara? O cara, quando viu que o Marcelo Negrão tava lá, o cara estendeu o tapete vermelho, o Marcelo subiu, foi fantástico. Eu lá a tomando geração de café vôlei com o embaixador. fantástica, né? Saí da Vila Nácio pra tomar café com o Com o embaixador. embaixador lá em Londres. Caraca, Sensacional. sensacional. Marcelo Bem que o Negrão. Marcelo Negrão era o embaixador, né? O cara abre portas. Marcelo Claro, Negrão, claro. queremos você aqui. Queremos, lógico, óbvio, É. com certeza. Mas voltando um pouco nessa questão que você falou, importante, né? Você acha que esse aspecto de você ter um conhecimento ali de outras, que a gente fala do atletismo, mas assim, você chegou a fazer, tem alguma prova que você acha que você era mais especialista? Tinha outras que você tinha mais dificuldade? Porque assim, você tinha esse conhecimento vasto que talvez, que às vezes o cara só corre ali, ele tem experiência mais com específica em alguma coisa, e não tem um aprofundamento em outras categorias, porque o atletismo é Isso, muito amplo. é muito amplo. Bom, eu comecei nas provas de fundo, eu disputei a meia maratona Campo Grande a Terenos com 14 anos de idade. Hoje é proibido. Não pode, Hoje é hoje, proibido, não hoje não pode mais pode, né? dessa idade correr meia maratona, não pode nem correr 10 com 14 anos, né? É. Eu passei pelos 800, 1500, passei pelas provas de barreira e o meu curso de formação na Alemanha, acho que foi um divisor. Ali eu tive aprofundamento nas provas de lançamento, de saltos, a visão dos alemães nesse ponto. Depois eu fiz um estágio nos Estados Unidos, onde eu tive uma visão de como eram os velocistas e barreiristas. E talvez principalmente por conta disso, e por conta de eu ter experimentado o decathlon no fim da minha carreira como atleta. Eu cheguei a ficar em 8º numa Copa Brasil de decathlon. Então, nos últimos 3 anos da minha carreira, eu levei o 400 com barreira junto com o decathlon. Eu fiz essas provas. Então, além de aprender a teoria numa escola fantástica que foi a Alemanha, eu aprendi a prática com os melhores atletas do Brasil, disputando Copa Brasil e tudo. Então, Troféu Brasil que você falou, né? Copa Brasil Copa de Brasil. combinadas. O Troféu Brasil eu nunca só fui pro 400 com barreira. Ah, Mas tá. a Copa Brasil, eu entrei com os melhores decatletas do Brasil. Eu tive a oportunidade de estar com eles ali e aprender bastante na prática, né? Então, você ter a vivência prática e você ter a teoria e conseguir unir isso é o que fazia. Porque na comunicação, por falar a verdade, a gente falou sobre o tema de ser medalhista ou ser um atleta. O que conta é como você transmite para o público, né? Sim. Você que é narrador, experiente, já sabe disso. Levar a emoção. A minha obrigação lá era esclarecer dúvidas. Então é interessante isso da gente poder mostrar o porquê que a regra é dessa maneira, ou falar o porquê que o atleta usa tal técnica, né? Então isso eram coisas que para mim ficavam fáceis, assim, foi fluindo, né, na narração. Tem alguns cortes que existem aí no YouTube de partes que eu falei em Olimpíada, que são bem legais, né? Sim. Evidentemente que a gente comete erros também durante a transmissão, Óbvio. você fala um nome errado, uma besteira, um Óbvio, número errado, uma sempre. data errada, mas A essência que tá ali. o que ficou conhecido foi Sim. exatamente isso, por conhecer lançamentos, por poder falar de saltos, para poder falar das provas de velocidade, as provas de fundo, as maratonas, que a gente fez muita transmissão de maratona. E aí foi criando
em torno do meu nome isso, né? E aí envolveu, meu nome ficou Atletismo Cleverson Amado e ficou isso, né? Isso é fantástico. E tem, pessoal, você estava me contando uma história bem interessante no off, que foi quando você chegou em São Paulo, né? Porque você é daqui de Campo Grande, você é natural de Mato Grosso do Sul, mas teve um momento, já há 20 anos, você disse que retornou agora, tem 5 anos, durante a Isso. pandemia agora. Sei como que se foi a chegada lá em São Paulo, porque assim, muita coisa muda, né? De estar É, acostumado aqui com eu tinha, por mais que você tivesse feito as transmissões e vivido, mas ali o movimento, né, de São Paulo, o pessoal fala que é bem diferente, né? então, em São Paulo é uma cidade, é uma selva de pedras, né? É totalmente diferente. Mas meu coração me levou para lá, né? Não foi só o atletismo, Sim, foi a sim. Renatinha também, né? É. Renatinha que tá acompanhando, E o morava em Luca, São Paulo. tem gente aqui que tá. Oi, pai. Se você tá vendo, responde, por favor. Tem gente aqui que tá. O Grande Luca, abraço, Luca. Obrigado Valeu, pela Luca. audiência aí, brother. o Luca e a Lara estão acompanhando certamente também, então eles são fruto disso aí que você tá falando, porque eu fui para São Paulo pelo coração, pelo Sim. atletismo e pela Renata, né? É. E aí, ó, Luca e Lara são frutos desse amor aí. O Legal. Luca, hoje que a gente teve uma reunião importante com ele, né? Porque tem algo acontecendo bem legal na vida dele Ah, que também. legal. Que Tem que dar os massa. parabéns ao vivo aqui pra você, Luca. Boa, É. Luca. É, então, e o coração me levou para São Paulo, né? Eu nunca gostei da cidade. Vou confessar que São Paulo realmente me assustava. Poluída, Sim. barulhenta, trânsito, é, Muita gente. muita gente. Mas São Paulo serve muito para duas coisas: estudar e trabalhar. Com E se eu certeza. quisesse construir uma carreira dentro do atletismo, teria que ser São Paulo. É. E eu, diante de tudo isso, né, mesmo gostando de viver no mato, né, eu Por isso que falava, o não, cara foi pra Rochedinho. Se esconde lá, cara. para quem está assistindo de Esconde. fora, Rochedinho é um distrito de Campo Grande que é um lugar rural. bem Rural. fora do Rodanel já, fora do Rodanel. Ué. Eu vivo hoje no mato mesmo, a selva de verdade, não de pedra. Mas São Paulo, cara, tem uma dinâmica incrível. São Paulo, se não fosse São Paulo, não tinha como. O atletismo acontece em São Paulo, o esporte acontece em São Paulo. Eu tive a oportunidade de trabalhar no São Paulo Futebol Clube. Eu fui Olha aí. voluntário 7 anos no projeto do São Paulo de atletismo. é, E conhecer o Morumbi. É uma estrutura espetacular. Não sei como é que São Paulo está na situação que está hoje, sinceramente, porque Que tem uma pista de atletismo no estádio do Morumbi, para quem não prestou atenção, mas tem uma pista olímpica, né? Estádio tem do uma Morumbi. pista, ela tem 4 raias, mas ela é uma pista que hoje existe ainda, né? Os sócios Sim. treinam mais do que o clube. Sabe que o São Paulo, você sabe, né? Que aquelas 2 estrelas do São Paulo, né? O São Paulo é trimundial, mas ele tem mais 2 estrelas, né? Conta aí, porque tem gente que não conhece essa história. Então, é legal que você, que é atleta, conte essa história, porque essa história é muito Pois legal. acho que é o único clube no Brasil que tem 2 estrelas por conta do atletismo, né? Exato. Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico, era atleta do São Paulo. Então, quem vê o símbolo do São Paulo, vê 3 estrelas amarelas dos mundiais e 2 vermelhas são das Olimpíadas, né? São das duas medalhas de ouro do Ademar. Então, São Paulo tem uma história riquíssima. Não é só, né? Eles têm também São Silvestre com José João da Silva, né? Então, São Paulo tem uma São história Paulo é uma história riquíssima no atletismo, e né? precisava, né, ter um projeto realmente grande, né? Aí eu trouxe o Mahaú Sugimati, que é um atleta que morava no Japão por conta disso, né? Tantas vezes eu tive que ir para o Japão. De 2011 a 2019, todos os anos eu tinha que fazer clínica de treinamento lá com o Mahaú. O Mahaú é um atleta brasileiro, aos 8 anos de idade, foi para o Japão como DKC, da mesma forma que eu fui, né? Com a família. Só que ele entrou na escola, começou a estudar e começou a se destacar em esporte, foi saltador em altura, saltou 2,5, teve uma lesão na coluna, impediu ele de treinar. O treinador dele falou: pô, vamos fazer 400 com barreira, você aguenta correr sem dor? Aguenta. E no primeiro tiro o cara já entrou no top mundial, top 50. E aí, Caramba. foi para campeonato, 6 campeonatos mundiais, 4 Olimpíadas ele fez índice. E disputou 2 Olimpíadas, foi Sensacional. semifinalista. E desde 2011 ele pediu, né? Porque em 2007 ele veio correr o Troféu Brasil. Eu era o único finalista descendente de Japão. Imagina, 2 japoneses na final. Cleverson Yamado, Mahaú Sugimati, na final do Troféu Brasil. E a gente se conheceu porque ele falava mais japonês que português, não falava bem português. E eu falava mal japonês, aprendi muito com ele também. A gente se encontrou na arquibancada, conversou. Em 2009 eu era voluntário em Berlim, a gente se encontrou lá. Aí ele falou: cara, eu preciso de alguém para me ajudar no Brasil, cara. Você não quer ser meu treinador? Porque para mim é difícil, eu vou para lá, não entendo nada que acontece lá. Só depois que eu voltei pro Japão, eu fui entender o porquê que ele não entendia nada que acontecia no Brasil. Eu morei no Japão trabalhando em fábrica, mas quando eu fui para conhecer a realidade do esporte japonês, meu Deus do céu.
outra Não realidade. dá pra entender o que acontece no Brasil. Ah, não dá. Porque é uma dá. loucura. É, É impressionante como no Japão as coisas são organizadas, sim. né? Já que você entrou nesse É. assunto, né, você falou de São Paulo, falou de organização, eu sou professor de educação física e eu acho que para mim uma das grandes críticas que a gente tem ao esporte brasileiro é essa falta de um projeto específico. Aqui a gente tem esporte escolar igual ao americano, a gente tem clube igual ao europeu, a gente tem federações, a gente tem ligas paralelas. Você que andou muito, como você vê isso na realidade? É isso que falta para a gente talvez ser uma potência olímpica, um maior foco em algo? Você experimentou atletismo na escola? Não. Eu E fui, você? eu fui fazer na faculdade com o Tamir e nos Jogos Universitários internos lá. Até ganhei medalha, salto em distância. É o que eu falo, E você, faltou. Lucas? Atletismo? Não. Não. Atletismo não. Tá aí o primeiro ponto. Nenhum amigo de vocês experimentou atletismo. O atletismo é o pai dos esportes, né? Sim. Velocidade, força, resistência, salto, arremesso, tudo aquilo que você vai utilizar nas outras modalidades, o atletismo é a base. Quando você vai fazer as aulas de fisiologia do exercício, a base vem os exemplos do atletismo, né? E a gente É não a mãe, consegue, né? a gente não consegue Das outras oferecer modalidades. o atletismo na escola. É. Então, quantas crianças no Brasil têm a oportunidade de fazer atletismo na escola? Lá em Rochedinho as crianças têm, porque eu dou aula lá na escola de Rochedinho. Mas é impressionante como no Brasil, bom, a gente sabe, nos Estados Unidos, vamos lá, vamos falar dos modelos que eu conheci então. Futebol americano, basquete, beisebol e atletismo. As 4 grandes ligas. São as 4 grandes. São os 3 primeiros, né? O basquete, o beisebol. O basquete, o beisebol e o futebol americano movimentam muito dinheiro. Cada uma dessa liga, a NBA, a NFL e a Major League, cada E uma delas. O hockey não entra O hockey nessa entra gama? também entra, mas o hockey já é diferente. Já é mais expandido, né? É um esporte totalmente diferente, porque é no gelo, tá? Sim. Sim. Porque é o esporte de inverno deles, né? É. Essas 3 ligas, cada uma delas movimenta mais dinheiro do que o Comitê Olímpico. Cada uma delas. Aí você tem uma ideia do tamanho que eles são. O atletismo americano, ele depende, os 3 esportes dependem do atletismo. Então, o que os Estados Unidos faz na escola? Todo mundo experimenta o atletismo, o track, todo mundo faz a temporada de track, e aí os professores ficam de olho e falam, aquele é rápido, ou aquele salta, vamos levar pro basquete, vamos levar pro beisebol, aquele é forte, vamos levar para ser rebatedor. Ou futebol americano. Futebol americano, que tem mais volume. Sim. E eles selecionam assim, e virou a base. Na Alemanha, as crianças com 8 anos já começam com um tetrátulo. São 4 provas. Barreira, lançamento de pelota, salto em distância e uma corrida de 600 metros. Com 9 anos é outro, com 10 anos é outro, aí pentátulo, hexátulo, heptátulo e vai aumentando. Todo mundo começa com Isso prova é dentro da combinada. educação física ou projetos à parte? Dentro da Dentro da educação educação física física. escolar. Então, eles são obrigados a experimentar o atletismo, todos. Aí você já tem uma ideia do que acontece no Brasil. E aí o terceiro, no Japão... Aqui eu dou simulado, mano. Eu Só, tenho que dar só não prova. fala pra ele, ele é professor de educação física, só não pede pra ele pegar uma bola e ir pra quadra, senão ele vai sair do podcast. Não, se pedir, vamos pra quadra hoje, eu já me retiro desse lugar imediatamente. Não ri não, Severo. Não ri não, Severo. Calma que Sacanagem. você tá na época de corrigir prova, né? Nossa, Ainda bem que Só tá a diretora ligando aqui pra não deixar ninguém de exame, porque ele não fez a RAV. Ah, não, velho. Tá tudo errado nesse país, velho. Não, então, aí agora você tocou num ponto que foi engraçado, mas que é verdade. No Japão... Não é engraçado, não. É pra chorar sempre que vocês estão rindo. Ninguém contou piada aqui. No Japão é o beisebol, aí tem karatê, kendo e judô. Todo mundo é obrigado a fazer na escola karatê, kendo e judô, obrigado. Beisebol e o atletismo. Mas o atletismo no Japão são provas de longa distância. Lá o destaque, se você for ver hoje nos top 200 mundial, os melhores 200 do mundo, você vai ver uns 80 quenianos, uns 60 etíopes e uns 40 japoneses. Caraca. Tem muito japonês. Por quê? As competições lá são Ekiden, corrida de revezamento à distância. Então, as escolas da região participam de uma prova que é 10 por 3 mil. 10 crianças da escola, cada uma corre 3 mil e passa a faixa. É o Ekiden que chama. E isso se multiplica até a universidade. Imagina a quantidade de fundistas que eles produziram. Todo mundo é obrigado a correr fundo, né? Agora o Japão tem velocista, tem lançador, tem campeão olímpico no martelo. Eles desenvolveram o atletismo em tudo, mas o fundo é o destaque total. Você pode ver em grandes maratonas do mundo, as majors,
tem um japonês no pelotão de elite. Sempre tem, né? Então, o Japão desenvolveu de uma maneira que o atletismo entrou como as provas de fundo. Nos Estados Unidos, o sprint é a sensação, mas o sprint serve para selecionar pro futebol americano, pro beisebol e Mas tal. o que fica com uma base muito forte, e por isso são potências olímpicas. O que fica é que é obrigatório na escola. Toda Exatamente. criança é obrigada a experimentar, né? Enquanto que no Brasil, a nossa educação física é facultativa, o aluno que quer fazer faz, e a escola que quer oferecer, oferece, a certo nível. Deveria ser, né, obrigatório. Acho que Campo Grande tem um dos melhores programas com o DEAC, com o programa do Estado também, O Prodesc. Prodesc, que conseguem abranger em várias modalidades e trazer. Mas eu sinto uma deficiência nesses programas que não tem um encaminhamento com o centro de treinamento aqui. A criança chega aos 17 anos, muitas delas continuam, ou vai para São Paulo, ou para no esporte. Então, esse é um problema, é um ponto. Eu acho que Campo Grande já merece, o Mato Grosso do Sul merece um centro esportivo onde as modalidades possam ser desenvolvidas. Por quê? Material humano tem de sobra. Tem de sobra. O que falta é processo de seleção. Esse processo de seleção tem que acontecer na escola. Agora, quem faz o processo? Os clubes. Só que os clubes pegam o que sobra do que sobra. E aí tem que aproveitar. Se a educação física fizesse a parte dela, que é coordenação motora geral, né, fortalecimento geral, aquela coisa bem geral, as crianças que têm talento, os clubes iriam observar. Mas eu tenho certeza que tem muitos talentosos que são perdidos porque não experimentam o esporte. Não, isso que você está falando. 2 meses atrás eu tive a oportunidade de estar com o ministro da Educação, com o Riedel e com o Hélio Dyer, e eu falei, gente, nós temos que discutir a esporte e a cultura do país, principalmente no Mato Grosso do Sul. Nós temos o Prodesc, temos o projeto de cultura, o NOAC, só que é feito no contraturno, depois de uma escola integral, depois de 9 horas do aluno na escola, que sai 5 horas da manhã tem que treinar. Eu falei, gente, nós precisamos discutir isso, um modelo em que o aluno treine durante a jornada. Tive essa semana numa reunião lá com o Silvio Lobo no Prodesc. Nós não podemos tratar o esporte de uma maneira geral. Isso que você falou de Campo Grande é o próximo passo que eu vou discutir. Não dá para fazer o esporte de Campo Grande igual se faz em Jaraguari, igual se faz em Rochedinho, igual se faz em Chapadão do Sul, igual se faz em Juti. São contextos e mundos diferentes. A gente não tem o foco. Acho que a grande discussão que a gente precisa discutir no país ultimamente é o foco. Precisamos de centro. Isso que você falou para mim, a gente talvez tenha que diminuir a quantidade e melhorar a qualidade. É terrível. Eu falo muito, eu tenho brigado muito que o Estado tem mandado eu fazer capacitação. Eu não quero mais fazer capacitação, eu não quero fazer avaliação, eu quero estrutura, eu quero condições. Quero ter atletas melhores. Porque não dá, cara. A gente joga de verdade, a gente joga muito dinheiro fora nesse país e não traz resultado. É por isso que a gente não é potente, não é por falta de dinheiro, é por falta de objetivo. Aí as pessoas às vezes falam assim, mas você critica, fala disso, né? Isso não é um problema de Mato Grosso do Sul, é um problema nacional. Sim. Nacional. É nacional. Brasil. Mas, se você observar Campo Grande, tem o Guarandizão, tem o Ayrton Senna. Do outro lado do rio tem uma escola. Vou te mostrar como é que era na Alemanha. Dentro da cidade que a gente morou, que era Leipzig, na antiga Alemanha Oriental. Na frente do complexo esportivo tinha a escola de talento esportivo. De todas as escolas do município, eles selecionavam os mais talentosos e mandavam para estudar nessa escola. Nessa escola. Do basquete, do handebol, do vôlei. Ali eles teriam os professores, ali eles teriam café da manhã, almoço. De manhã eles fariam educação física normal, que eles tinham que fazer, coordenação motora, quem tem que fazer handebol faz handebol, basquete é basquete, vôlei. Todo mundo faz tudo junto. E à tarde eram os treinamentos. A prática corporal de manhã. Bem geral. E à tarde o treinamento. Então, como é que você não vai formar atletas se você desde cedo já começa assim? E ali eles selecionam os talentos e vai. Vamos lá, Leipzig é uma cidade de 400 mil habitantes. É metade de Campo Grande, menos da metade de Campo Grande. Em 72, só a cidade, a universidade que formou esses atletas teria sido quinta colocada na Olimpíada. Mas tudo bem, tem todos os problemas que a Alemanha Oriental teve com um monte de coisa. Mas o processo de seleção dele estava da maneira correta. Se a gente fizesse um processo de seleção, eu tenho certeza que Campo Grande competiria a nível nacional em todas as modalidades. Se a gente fizesse processo de seleção com 2,5 milhões de habitantes que tem no estado. Certeza. Campo Grande sendo centro, pela localização geográfica, por tudo. Não tem como a gente falar, vamos fazer em Ponta Porã, vamos fazer em Chapadão, vamos fazer lá em Eldorado. Você pode até ter micropolos. Sim, tem que ter os micropolos. Sim. Tem que continuar os micropolos. E é dali que vai sair.
Mas precisa centralizar e precisa ter. A gente tem a estrutura já quase pronta. Eu falei, Guanandizão, Os Ayrton parques Senna, estão todos prontos. parques, Ayrton tem tudo Senna, pronto. Vila Nasser, Falta Moreninha. determinar. O atletismo vai ser em tal local, o basquete vai ser em tal local. É que eu sou maluco, Kleber. O meu sonho é que o governo do estado compre o tênis clube, compre o rádio clube, hoje que é tudo falido, esses clubes em Campo Grande, e se tornem escolas. Seria espetacular, hein? Você tem que ter escola hoje de 2.000, 3.000. Kleber, sabe por que hoje eu falo muito isso? E eu tô quebrando o pau, enfrentando um monte de gente. Eu dou aula hoje no centro de Campo Grande. Eu dou aula na General Malan, futsal, no Maria Constância e no ADA. Em nenhuma das 3 escolas eu consegui inscrever mais de 10 atletas nos jogos escolares. Cada uma delas tem 1.000 metros de distância uma da outra. Em cada uma delas eu tenho 5 jogadores bons. Quantos alunos tem essas escolas? 300 e poucos, não, dá 600 alunos cada uma, 1.800 alunos. 1.800 alunos. Mas o que eu estou te dizendo é, eu não consigo juntar 7 alunos de qualidade numa escola, e as 3 estão a 1.000 metros. Se eu tivesse um polo de futsal numa escola, de basquete na outra, de vôlei, somente remanejasse os alunos, nós já teríamos um salto de qualidade. Eu tive na reunião essa semana no Prodesc lá, o Marcelo Miranda falando que Mato Grosso do Sul saiu dos últimos lugares no GEBS para hoje ser a 6ª maior força nacional. Graças ao Prodesc, que é um grande avanço, não é inegável. Falei isso publicamente semana passada. Mas hoje, para a gente ser top, a gente precisa focar. Talvez ser a referência nacional. O Prodesc é a referência nacional, mas a criação de polos, que é isso que você falou, e eu vou usar seu corte hoje nas reuniões que eu quero ter daqui para o futuro, a gente precisa mudar a mentalidade. É simplesmente otimizar recursos, otimizar a mão de obra, para que a gente tenha resultados mais específicos. Isso vai trazer dinheiro para o país. Exato. Eu tenho uma sugestão até, que já que você tem mais contato com o governador, exatamente isso. Mato Grosso do Sul pode ser um modelo. A gente vai replicar isso depois, já que a gente tem quase 3 milhões de habitantes, Campo Grande tem 900 mil, fazer o centro de treinamento aqui, o governo federal, junto com o governo do estado, investir, montar um centro de treinamento real, eu tenho certeza absoluta, Campo Grande ia competindo. Ó, você tem um exemplo, você falou 1.600 alunos. Rochedinho tem 300 alunos. A escola Barão do Rio Branco. É uma escola referência, é uma escola integral, né? Mas eles têm práticas agrícolas, né? Criação de animais, eles Sim. têm muitas aulas, né? Voltada ao contexto social. Ao contexto rural ali da região. Eu montei a equipe de atletismo masculina e a equipe de atletismo masculina venceu por mais que o dobro de pontos da segunda colocada no Gires, no jogo escolar. Aí eu falei assim, não é porque eu sou bom. É porque faz. É porque tá faltando muita coisa. São 20 escolas que estavam lá, não é possível que tinha tanto ponto para uma escola só. E uma escola de 300 alunos, onde a gente tem que recrutar num distrito isolado, sem nenhuma estrutura. 40 quilômetros para chegar. É patético. É 40 quilômetros para chegar no Ayrton Senna. E a gente, mais que o dobro de pontos. Não, não é porque o treinador é bom, é porque as crianças são... Tudo bem, as crianças lá têm um contato diferente, eles não mexem tanto com o celular. Sim. Eles montam o cavalo, andam de bicicleta, vai a pé para escola. Tem uma bagagem motora maior. Mas a gente só precisa ensinar técnica. Então o que a gente precisa? Ter um número maior. Imagina o resto de Campo Grande, o que não dava para fazer? Sim, fazer um processo de quando a gente absurdo. diz patético, é no patético de uma capital. Sim. Sim. Tá aí, exatamente. Isso. É referência, mas mostra a defasagem que a gente tem no esporte local. Eu estou no Instituto Sangue Bom. A gente está fazendo um trabalho voluntário. Sim. Né, lá no Instituto Sangue Bom. A gente acabou trazendo uma menina de Corumbá, a Isabelle. Destaque nacional no salto em altura. A gente viu que ela tinha talento e resolveu investir nela. Então, trouxe para morar aqui em Campo Grande, conseguiu bolsa de estudo, o Ronaldão deu meia bolsa para ela lá na Unigran, a gente está dando um suporte, agora ela tem a bolsa estadual, a bolsa federal, ela depende disso para viver. Graças a Deus, agora, final do ano que vem, ela se forma, então ela vai ter a profissão dela, né? Mas talvez seja a primeira pessoa da família dela que concluiu um curso universitário, Sim, por conta do esporte, e ainda está entre as melhores do Brasil na prova de salto em altura. Mas o esporte é assim, 1 ou 2 centímetros leva você de uma bolsa pequena para uma bolsa gigante. Para entrar na bolsa olímpica, 6 centímetros. Parece pouco, mas é muito. Ela sabe o tanto que ela precisa trabalhar ainda para isso. Se a gente tivesse uma quantidade gigantesca de atletas para poder selecionar, certamente nós teríamos muitos atletas de destaque nacional. Mas muitos atletas de destaque nacional. Mato Grosso do Sul já revelou gente, já saiu gente daqui. Zequinha Barbosa nasceu em Interlagoas. Sim. E foi olímpico, 2 finais olímpicas. É verdade. Zequinha Barbosa, nossa. E aí você vai me fala, pô, mas não existe
como a gente definir quem vai ser bom só com treinamento. O que existe é como a gente faz o processo de seleção e dá condição para essa criança chegar. Sim. Eu acredito mais nisso. E o Japão, Alemanha, Estados Unidos, que eu conheci a realidade, eu falo, cara, isso aqui é um sonho. Como é que não vai sair atleta olímpico se a gente faz um processo de seleção? Você escolhe o diamante e lapida. Sim. Aqui não. O que sobrou do futebol, você pega. Exatamente. Sobrou do futebol, você pega. Futebol é o único que tem processo de seleção no Brasil. E hoje... também é um processo vamos ruim. Ficar, é um processo ruim. Vamos ficar com o que tem. Porque hoje depende mais do manager, depende mais do agente do atleta do que do atleta mesmo. Exatamente. Mas enfim, o que não tem um agente bom e tem talento, falou, vem pra cá, vamos fazer atletismo. Hoje há um monitoramento, né? A Carla Rezende está falando aqui que em Rochedinho tem o handball, agrega velocidade, resistência, arremesso mais forte, além do salto. Professor Kleberson, excelente técnico. Mas, Kleber, para fechar esse assunto de clube, assim... E tem um pessoal aqui querendo que te avisar que qualquer jeito que o Flamengo fez o gol. O pessoal tá falando aqui de qualquer jeito aqui. Mas você ficar assim, feliz. Mas essa conversa assim, Mato Grosso do Sul é o penúltimo lugar no ranking da CBF. Hoje só ganha de Rondônia. Amapá. Só do Amapá. Saiu uma pesquisa recentemente que pela terceira vez seguida Mato Grosso do Sul e Campo Grande é o penúltimo lugar no acesso à cultura. Não é por acaso, né? Nós não temos essa cultura. Eu acho que a gente tá crescendo, tá mudando, mas a gente precisa repensar a forma, entendeu? E só abrindo um parênteses, e é meio um paradoxo, porque para quem não sabe também, Campo Grande foi eleita aí a cidade, tipo, a segunda, acho que melhor cidade, com melhor qualidade de vida, só perde, se não me engano, para Curitiba. É uma cidade que tem qualidade de vida e não tem cultura, é um negócio não tem esporte, meio complexo, né, de entender isso. Mas a gente tá crescendo. Falar de comunicação, né? Vamos conhecer agora a parte de comunicação do... Exatamente. Aí é só tocando nesse contexto, só pra gente finalizar, porque tem uma história bem legal que você tava falando que foi atleta que trabalhou no São Paulo, e tinha um cara lá que ficou não sei quanto tempo e era corintiano. Conta essa história, que essa história é muito boa. Puta, vamos falar do Toninho. Né? Pode falar, o cara já saiu de São Paulo, agora pode falar, né? Não vai ter problema. Não, mas todo mundo, o São Paulo é um clube incrível mesmo, porque... Talvez no Corinthians, se você falar que é São Paulino, você não vai trabalhar lá no clube. No São Paulo não tem isso. O São Paulo escolhe os melhores profissionais para trabalhar lá. E eles falam assim, independente de que clube você torce, a única coisa que você não pode é usar a camisa de outro clube aqui dentro. Lógico. Fora isso, você, né, se é o profissional que vai fazer o seu trabalho, o São Paulo tem sucesso porque trabalha com muito profissionalismo. Não é, estão todos quebrados, né? Não pode usar verde, preto, vermelho, todo mundo devendo 1 bilhão. E o problema é a camisa verde. Exato. Não, sensacional. O time tá na zona de rebaixamento, a culpa é porque tá treinando com uniforme rosa. Isso no comercial. Que, não pode usar preto, tá certo. É isso, não pode pôr preto na arte porque o comercial não vai ganhar porque tem o preto. O Cooperário também não... a gente tinha um negócio que do meião preto, que é tradicional usar o meião branco. Não usa o meião preto que dá azar. Tem que usar o meião branco. Você sabe que lá em São Paulo é assim, ou você é São Paulino, ou você é palmeirense, ou você é santista, ou você torce contra o Corinthians, né? Eu não era. Lá eu era mais São Paulino mesmo por conta disso. Sim, porque você é atleta, eu fui atleta do São Paulo, fui treinador voluntário no São Paulo, conheci a estrutura do clube. E ele abriu as portas, mesmo, sabe, independente do clube que você torce. E o Toninho era corintiano roxo. Toninho era corintiano roxo, ele era o coordenador de atletismo lá. E trabalhava 28 anos dentro do projeto de atletismo lá. É uma coisa impressionante. Eu falava, mas Toninho, cara, como é que pode? Você tem que usar a camisa do São Paulo todo dia. Mas isso aqui não me contamina. Embaixo daqui. Embaixo tem a camisa do Corinthians. Legal. Mas ele certamente ele tem muita gratidão, né? Ele saiu do clube depois, tem muita gratidão ao clube, mas era engraçado, a gente ia pra beira da pista e todo mundo sabia que ele era corintiano. Pô, que sacanagem. Que legal. Que eu trabalho, sou profissional. Profissional. Bom demais, essa história é boa. Como que você vê a comunicação no Brasil hoje crescendo, que sempre foi um monopólio, né? Globo, Band, hoje, Cazé TV, X-Sports. Como que você vê a cena da comunicação hoje? Principalmente do X-Sport que você tá agora. Pode falar um pouquinho do projeto. Papel, né, do projeto. Foi uma conexão interessante, porque o Henrique era né, o coordenador lá do Band Sports e o diretor era o Denis.
E o Henrique me chamou, falou, ó, nós estamos abrindo um canal aqui, cara, vai ser uma coisa legal e tal, eu quero que você entre no atletismo, a gente confia muito no seu trabalho, a gente já conhece você e tal, você vai ser o cara do atletismo, tá. Aí eu vou fazer com quem? Álvaro José. Eu falei, caramba, Álvaro de novo, né? De Porque eu novo? fiquei 6 anos com o Álvaro lá, e eu aprendi muito com o Álvaro também, né, Sim. cara? Nossa, de outra maneira, mas Álvaro aprendi José, bastante. queremos você aqui. É. O Álvaro vai vir, cara. Ele falou Ô, pra mim, não, eu vou pra Campo Seria Grande, uma não tem honra problema. pra nós Não, ele trazer vai ele, vir. trazê-lo Quem aqui. sabe ele vem aqui no É, podcast. Não, já já imaginou? É vamos- loucura. vamos tá Eu vou negociar pra isso aí. Campo Grande, mas eu aprendi muito com o Álvaro e aí fiquei sabendo que ele ia estar lá no X Sports também. Para mim foi espetacular, né? E é a primeira vez que é o canal aberto, né? Porque o Band Esportes é um canal fechado, é mais elitizado, é coisa difícil, né? Dão uns pacotes que tem o Band Esportes. Mas, pô, a X Sports é o canal 39.1, é aberto. Vocês vão ver esporte o dia inteiro na TV aberta. Isso é uma coisa fantástica. E vai ter atletismo, vai ter Diamond League, cara. Diamond League é a nata do atletismo, só final de Olimpíada ali, os melhores do mundo, só medalhista. Pô, poder estar fazendo o que eu gosto é um privilégio, né? E aí, depois de tanto tempo, já são 16 anos trabalhando com comunicação, né? E como você pode ver, o Kleberson que é especialista em basquete. Como tá escrito lá no X-Sport. É que no canal lá tá errado, os caras foram ler. No canal do X-Sport, na internet tá que eu sou especialista em basquete. Basquete. Sabe tudo de basquete, Vão cara. corrigir lá agora, Mas, cara, é exatamente isso. É muito legal essa ideia que tu falou, porque de fato, assim, a gente, acho que se não me engano, foi em meados de agosto que abriu um canal novo. A gente tá falando 39.1, porque a nossa realidade aqui é o nosso canal em Campo Grande. Tá falando para Brasil, pode ser outro canal. Que era o antigo Ideal, no sinal do Ideal. Ou MTV também. E né? MTV também foi MTV e tava essa disponibilidade. Então você tem um canal aberto para 100% de esporte. Eu me lembro que assim, eu lembro quando o Esporte Interativo fez, que já era parabólica, já era um negócio de maluco, né? E hoje você disse que a Xport está com um crescimento assim bem interessante assim para um canal novo. A gente pode dizer que é um canal novo, né? Canal novo, mas o Henrique tá Recente. muito feliz lá com o resultado, né? Estão conseguindo muitos patrocínios e eu acho que em breve vai ter novidade aí, Que viu? Vai legal. ter mais coisa. Você acha que porque... isso é o reflexo dessa questão da rede social, de ter popularizado, Cazé eu- TV, que quebra um pouco dessa questão? Eu achava que Tóquio seria a última Olimpíada que eu faria em loco, né? Que eu fui em Londres, eu tive nas últimas 4, mas Tóquio eu achava que seria a última, porque a internet estava invadindo de uma maneira. Eu falei com você aqui sobre como que você, com um celular, você pode fazer uma transmissão, né? Do jeito que a gente está fazendo aqui com 2 câmeras no celular. Tal, e dá para fazer, e todo mundo tem acesso. Eu achava que não seria mais em loco. As narrações e comentários seriam dos estúdios, e a gente ia ter um holograma aqui, o atleta ia estar do seu lado aqui, conversando com você, mas ele ia O estar Jornal lá. Nacional fez uma vez com holograma, a gente achou que ia ser a tendência, né? Então, e aí ia parar as viagens, ia acabar, ia ser muito mais estudo, muito mais conhecimento, mas ia perder um pouco daquele feeling, né, daquele contato, porque é uma geração que a gente passou vivendo de uma maneira e o mundo está mudando rápido, né? Mas eu acho que Los Angeles ainda não vai ser assim, não. Talvez a Olimpíada da Austrália, porque o investimento é muito mais alto para uma televisão ir para lá, se deslocar para a Austrália. É um país muito caro, né? Tudo vai ser muito caro na Austrália. Mas nos Estados Unidos, eu acho que o investimento que o governo americano está fazendo ainda vai manter as transmissões ainda em loco. A gente vai ter que se deslocar até lá, o satélite vai funcionar e tal. Mas é uma tendência. É uma tendência as coisas serem todas digitalizadas e cada vez menos viajar, né? Tanto que agora, sábado, eu vou convidar aqui, aproveitar que vai ter a Maratona de Sevilha, vou fazer pelo Band Esportes, vou estar em Campo Grande fazendo. Olha Que aí. legal. Então já fica o convite aí para quem puder assistir o 7 da manhã, hein? 7 da manhã, hein? Aliás, em Campo Grande vai ser 6 da manhã. Ó, o Severo já tá sinalizando ali que vai assistir, vai fazer uma Maratona de audiência. Sevilha, uma das melhores, cara. Chance de recorde mundial. Olha aí, Que vamos, legal, vamos que legal. acompanhar no X Sports e também no Band Sports. Esse vai ser pelo Band Esse vai ser Sports. pelo Band Sport. E o Band Sport, e essa maratona de Sevilha, inclusive, cara, tem uma coisa interessante. Eles falaram, ó, é a maratona que vai ser a primeira a correr sub 2 horas. Nós vamos oferecer $1 milhão para quem fizer isso. Então agora todo mundo tem que É, que legal. Vai ser legal. Tem alguma história boa de Olimpíada, de transmissão, assim? Alguma história? Cara, eu tive o privilégio de acompanhar alguns recordes mundiais ao vivo. Te falei que em Sim, Berlim sim. eu tava com um Bolt, né? Mas eu acho que Tóquio foi mais marcante que qualquer coisa. Pandemia, Essa é a né, narração cara? mais... Cara, eu e o Álvaro José dentro do estádio.
e o Caio Capato. Caio Capato. Monstro sagrado. O estádio tava vazio. A gente fez a narração lá de dentro. A Globo não foi fazer lá. A Globo fez o estúdio. Porque como era pandemia, não queria Sim. mandar a equipe grande. E tinha lá uma TV da Noruega, uma TV dos Estados Unidos. Cara, assim, se tinha 8, 10 canais de televisão lá, eram muito. Então, Surreal, né? eu ver a minha prova, 400 com barreiras, eu ver o Alisson ganhar a medalha de bronze, com o Varholm quebrando o recorde mundial, escutando os passos deles. Você escutava tudo, porque não tinha nada de público. É uma coisa que eu guardo, assim, vai pra sempre, vai ficar na minha cabeça. Por quê? 400 com barreira fez parte da minha vida, lembro do Edwin Moses nos anos 80, ficou 13 anos sem perder. Depois a gente viu Aeronildo de Araújo, foi meu adversário, né, durante a carreira dele, mas o cara também era imbatível no Brasil, foi finalista em mundial. Aí surgiu o Marraú, eu treinei o cara, e aí depois do Marraú surge o Alisson, né, já fazendo a transição, e o Alisson é espetacular, um moleque desde muito novo, assim, uma cabeça incrível e fisicamente espetacular. Cara, você chegar no estádio em Tóquio, né, meus ancestrais, meus avós são de lá, poder acompanhar a prova, assim, imaginar que no Brasil pouquíssima gente estava lá. Eu, Álvaro e Caio Capato, assistindo ao vivo, dentro, assim, na linha de chegada, a gente vendo o cara chegar e fazendo a narração, como o Álvaro fez uma narração absurda, chorando na narração de tanta emoção. E aí eu tive que segurar o comentário depois, porque ele saiu chorando lá, cara. Foi uma coisa legal pra caramba. Sensacional. Eu imaginar que com 10 anos de idade eu vi ele fazer o Joaquim Cruz e aquilo me emocionou. Eu ver o cara sair chorando dali, assim, depois de terminar a narração, e eu ter que fazer o comentário, falar tudo que aconteceu, explicar como é que o Alisson fez, com quantas passadas ele correu, eu tinha que observar tudo. Cara, foi uma coisa absurda, foi uma coisa que é bem marcante. Essa é uma história que não é engraçada, mas é uma história que eu Não, vou guardar pra sempre. incrível. Não, Isso é sensacional. incrível, isso é incrível. Sensacional. Isso é sensacional. Pra finalizar, vamos finalizar o bloco, né? Bora pra racha. Antes de ir pro Racha Elenco, pra gente chamar um intervalinho, queria saber a tua opinião sobre. Você falou do São Paulo, né? Como que acontece com o São Paulo? Qual que é a tua visão de clubes? Que a gente vê que os clubes hoje, com esse modelo, você falou do futebol, da gente ter ou não uma seleção, mas esse modelo que muda para uma SAF, acaba que o clube associativo fica de lado, corta-se gasto, corta-se investimento. Qual que é a tua opinião sobre isso? Corinthians, São Paulo, Cruzeiros, clubes tradicionais em outras modalidades que estão deixando de investir em outras modalidades, falta recurso. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que nos últimos 20 anos, talvez, a febre dos agentes invadir os clubes e tomar conta de vários setores dentro dos clubes esportivos, principalmente dos clubes de futebol, que fez com que essa derrocada acontecesse e a SAF precisasse entrar. Talvez o Flamengo seja um exemplo fora da casinha, porque administrativamente eles ficaram 4, 5, 6, 7, 8 anos sem ganhar, eles seguraram, gastaram só o que dava e conseguiram construir um patrimônio. E hoje o patrimônio deles são os atletas, né? E o que ele movimenta de dinheiro, né? Aí você imagina a situação do Corinthians. É um absurdo, né? A dívida do Corinthians é maior do que o Flamengo tem de lucro. Mas é uma dívida impagável. Impagável. Não sei como é que os caras vão fazer. Eu acho que o sistema nosso, falando em atletismo, alguma coisa na legislação precisava mudar para que os clubes de futebol fossem obrigados realmente a ter alguns esportes olímpicos dentro, né? Mas não fosse um esporte olímpico que fizesse, vamos fazer um esporte olímpico só e deixar ali. Vai ter o basquete, vamos montar um time com 10 atletas e deixar eles ali. Não. Tinha que ser um investimento para que eles pudessem entrar na NBB, né? Poucos clubes. O Flamengo tem um time na NBB, mas nem todos os clubes têm. O atletismo, a gente não vê os clubes de futebol entrando no atletismo, né? Já entrou Tinha o Vasco Cruzeiro, uma vez, né? O Cruzeiro Era nas muito provas tradicional de de rua. O rua. São Paulo com histórico, mas o São Paulo vive da história. Sim. Até no atletismo, né? Porque o São Paulo merecia um projeto de atletismo, Lógico. tendo a estrutura que tem. Com também daria pra Morumbi, fazer. com Tem o Morumbi. pista. O atletismo é um esporte barato. Se for pensar, é um esporte barato comparado com o futebol, né? Agora, resta saber que esporte o clube vai escolher, mas que 5 modalidades esportivas, pelo menos, cada clube deveria ter e que deveria investir realmente para ter atletas disputando a Olimpíada, seria interessante, é uma das formas, né? Porque os clubes profissionais é outra realidade no Brasil. É totalmente fora do parâmetro do esporte. O esporte olímpico é de 4 em 4 anos. Sim. Ele nasce, morre, renasce depois de 4 anos. É isso. Então, galera, vamos chamar um intervalinho, Severo, rapidinho, a gente já volta, beber uma aguinha, que na sequência tem aquele momento mais esperado desse podcast. Racha Elenco, hoje com novidade, hein? Hoje tem novidade. Tem novidade, mas você vai esperar. Quem quiser saber não vai ter que esperar um pouquinho.
Então, 2 dois minutos. minutinhos, mais 5 minutinhos, a gente beber uma aguinha aqui, já organizar, a gente já volta aqui no podcast Multiverso Esportivo. Tá bacana demais, fica com a gente.